tempo, mano, velho, faz. Ai, ai, eu não sei cantar, realmente não é uma das minhas qualidades, né? Cantar. Apesar da minha voz ser muito linda, é claro. Mas essa música me lembra o tempo, a questão do tempo. E o tempo é uma das grandes ferramentas do historiador, né? Mas qual seria a contribuição do tempo para a história? Como que nós, professores do fundamental, devemos trabalhar com o tempo? Então, fica comigo aqui que nós vamos entender um pouquinho sobre a concepção de tempo dentro da história. A galera, como é que tá, né? Depois da última semana, eu acho que eu fundi um pouquinho a cabeça de vocês, né? Mas a função da história é essa, né? A história não é aquela que vocês estudaram lá há uns 10 anos atrás, há 5 anos, enfim. A história é muito mais complexa do que vocês possam pensar, né? Então, na semana passada, nós trabalhamos com a ideia de heróis, né? A construção dos mitos e dos heróis que a história sempre teve, né? Nosso país, ele foi construído por heróis. E aí eu dei o exemplo do Tiradentes, né, que nós já estudamos tanto Tiradentes na escola, né? Fizemos aqueles desenhinhos, né? Nós consideramos realmente Tiradentes como herói nacional, né? Mas ele foi forjado. A Inconfidência Mineira para a gente era um movimento voltado para quê? Para libertação, e na verdade não foi um movimento voltado para a liberdade, porque ela não citava nem a abolição da escravidão, né? Então era um movimento feito por uma elite mineira querendo o fim dos impostos, basicamente isso. E Tiradentes, por ele ser o mais pobrinho da história, ele foi condenado à prisão e ao esquartejamento e à morte, né? Na verdade, Dona Maria I, ela foi muito condescendente com essa revolta. Ela só puniu uma pessoa, né? Ela queria, na verdade, ela teria que punir todos os envolvidos, mas por uma santidade aí, ela decide punir apenas um, e esse foi o Tiradentes. E Tiradentes, durante o século XIX, o Império inteiro, ele foi negado. Para vocês terem uma ideia, depois que o Tiradentes morreu, a casa dele foi toda salgada, porque dali não podia nascer mais nada, né? A família toda Tiradentes teve que ir para Portugal, se esconder literalmente da coroa portuguesa, fugida, foi para Portugal, né? E assim, ele ficou esquecido até que no final do 19, início da República no Brasil, ele foi recuperado como cara, assim, o mito, o mais importante, né? Tanto que nós estudamos em Inconfidência Mineira como um movimento de resistência contra Portugal, mas na verdade era contra a cobrança de impostos, né? A derrama na época era extremamente pesada para os donos de lavras e minas. E na verdade eles queriam o fim dos impostos, tão sério quanto a derrama, tão forte assim quanto a derrama, que era 1/5, 20% de todo o seu lucro era destinado à coroa portuguesa. Muito, né? A gente não paga nem 1% hoje e ainda reclama, imagina os 20%. Então, assim, desconstruir na cabeça de vocês os heróis. Assim como Tiradentes, nós temos Dom Pedro, nós temos vários outros personagens da história do Brasil, né? Que eu já contei a história para vocês em sala de aula presencialmente. Uma outra forma que nós temos que trabalhar também, além da desconstrução dos mitos, é da questão do tempo. Nós trabalhamos com o tempo na história, né? O tempo e a história estão juntos, né? Então você que vai dar aula de história para o ensino fundamental tem que ensinar o seu aluno a desconstruir o tempo.
E isso eu já falei para vocês, né? Então, o que a gente deve fazer então, Tatiana? Qual que é a ideia de tempo? Né? Tempo, a ideia que nós temos de tempo é relógio, calendário, né? Quando você pega o seu calendário, sua agenda, você tem ideia de tempo. Quando você pega o relógio, quantas horas? São 20 horas, são 7h30, enfim. Então, isso é só isso que é o tempo, né? É só essa ideia. Então, você tem que começar a debater com seus alunos a questão do tempo, né? Construção que o tempo, na verdade, é uma construção de conceito, né? O homem e o homem atual, ele é dominado pelo tempo, né? Ele é coordenado pela construção temporal. Então, ele tem que pegar no serviço às 7 horas, dia tal é feriado, nós estamos no ano de 2020. Então, assim, a nossa organização do dia e até em outros momentos, ela é automaticamente a questão do tempo. E, gente, mas isso é uma construção atual, sabiam? Por exemplo, lá na Revolução Industrial é que se coordenou a questão de tempo, lá no século XVIII, né? Então, foi construção do século XVIII com a Revolução Industrial, né? Então, a partir daí, o tempo ele é construído do jeito que a gente conhece, né? E o que era o tempo para a historiografia tradicional, né? Para a história que nós estudamos. A história tradicional, ela via o tempo como espaços curtos, como linear, né? Numa perspectiva de evolução. Então, a primeira coisa que você estudava dentro da história era a divisão da história. Lembra? Aí você tem pré-história, vai de tal até tal tempo. A antiguidade vai de tal até tal tempo, né? Aqui, ó, 476. A queda do Império Romano, né? Vai da Idade Antiga, né? O final da Idade Antiga e início da Idade Média. A tomada de Constantinopla. E assim, você tinha que decorar esse mapinha aqui, essa organização aqui da história, né? Desde a pré-história até o período contemporâneo. Parece que todas as sociedades conhecidas no mundo passaram por isso aqui, ó. Então, essa visão é muito reducionista, né? É uma periodização que parece que é precisa, mas na verdade não são todas as sociedades que viveram isso aí, não. Fato que aqui você só tem divisão de quê? Europeia. Marcos da história europeia. Então, essa é a divisão europeia, né? Então, não é a divisão mundial. Não existe uma precisão cronológica, não existe uma periodização universal. Mas por que eu estudei isso? Porque você trabalhou com a história tradicional, assim como eu também estudei história tradicional. Entendeu? Então, eu fui obrigada a decorar tudo isso aqui para fazer uma prova de quinto ano, né? Então, isso não é errado. Isso acontece, né? Isso aqui é pedagógico. Você tem que mostrar para o aluno que é uma história tradicional, né? E que pedagogicamente você tem que falar, né? Então, porém, né? A história nova, ela trouxe um questionamento a essa divisão do tempo, por exemplo, né? Ela trouxe uma mudança a partir de múltiplas temporalidades, né? Então, a história não tem uma periodicidade única, né? Povos da pré-história, povos da antiguidade, povos da Idade Média, não é universal isso. E povos que estão vivendo outra fase da história, né? Não estão vivendo contemporânea, né? A gente tem que encontrar um denominador comum, né? Mostrar para eles que aquilo ali, que aquela divisão tradicional é um denominador comum, porém não é que todo mundo viveu no mesmo período daquele jeito, né? Então a gente tem que compreender o tempo. Tempo não é igual para todo mundo. Então, o objetivo da nova história, que vem no início do século XX, é provocar esse rompimento com a concepção de tempo. Não como única, mas sim como múltipla,
né? Então, que sociedades do tempo passado, elas viveram com o seu determinado tempo, né? E elas não tinham essa divisão, esse calendário que nós temos hoje, com essa divisão de horas que a gente tem hoje. Então, é entender que o tempo é subjetivo, né? E que nós temos essa divisão de tempo, mas que outras sociedades não possuem a mesma divisão de tempo, né? Eric Hobsbawm, que é um dos grandes historiadores e que trabalhou muito com essa questão da nova história, né? Ele faz parte de um grupo de historiadores ingleses, os novos marxistas, que trabalham com a reconstrução da história. Não se engane, não é uma visão marxista, né? De mudanças, enfim. É uma nova visão da história, né? Então, ele fala o seguinte: trabalhar com o tempo e com a história em sua perspectiva educativa é também instigar o aluno para que lute pela vida, pelos homens, pois vivemos em uma sociedade cujo passado é compreendido de forma desarticulada do presente. Parece que o passado não interfere no presente. E, na verdade, interfere. Então, assim, parece que o que nós estamos vivendo é um futuro, uma coisa que está desgarrada. Mas, na verdade, não é. Nós somos cíclicos, né? Nossa vida é cíclica. Tem hora que a gente volta no passado para entender a questão do presente, né? Então, trabalhar com esses múltiplos tempos nos faz perceber isso, né? Uma relação que nós temos com o passado e também com a sociedade que a gente vive, tá? Então, fiquem atentos. O tempo... A história estuda as continuidades e as mudanças. Então, o tempo é a dimensão da história. Nele, nós vamos procurar os fatos, nós vamos perceber as mudanças que ocorreram e também as rupturas. É no tempo que a gente entende isso. Mas se você tiver com a sua cabeça que tempo é a mesma coisa em outras sociedades, que o tempo que você mede hoje é a mesma coisa que em outras sociedades, você vai cair no etnocentrismo, no julgamento, tá? No julgamento de outras culturas. Então, tomem cuidado. O tempo cronológico é um dos tempos que nós vivemos, né? Que é marcado pelo calendário. E é uma produção cultural, né? O exemplo máximo aí é o tempo cronológico. Vocês estão vendo aqui o calendário maia, né, que está no slide que eu mandei para vocês. O calendário maia, ele é uma forma da sociedade maia, né, que viveu na América do Sul, de medir o tempo. Para vocês terem uma ideia, o calendário maia acabou em 2012, né, onde eles afirmavam que o mundo ia acabar, não é? Então é porque o calendário maia teve fim, né? Então como o nosso não é um tempo, é um tempo linear, né? Nosso calendário nunca vai ter fim, ele nunca vai acabar. Então isso mostra que o tempo, a medição de tempo, ela é feita culturalmente, ela é produzida culturalmente. O nosso calendário é um calendário cristão, né? Que foi que foi criado pelo Papa Gregório XIII, né? Onde lá no século X ele definiu que o calendário seria o marco fundamental da nossa medição de tempo, seria com o nascimento de Cristo, por exemplo. Então, o nosso ano 1, né, o ano inicial, ele marca o calendário cristão, o nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2020. Então, o ano 1 foi o ano de nascimento de Cristo, e nós estamos no 2020. Mas isso é uma questão da nossa cultura cristã, tá? Se você for ver, o calendário judaico tá mais do que no ano de 5.770. Por quê? O calendário judaico não considera o nascimento de Cristo como um marco fundamental. É na origem do mundo, no Gênesis, né? Cristo para eles não é o grande revelador das coisas, né? É apenas um profeta. Então, o calendário judaico, ele está ainda atrás do grande Salvador, né? Não é Jesus Cristo para eles. Então, eles iniciam o calendário judaico lá no ano de forma que eles consideram que é o início da vida, que é mais ou menos há 5.770 anos atrás.
né? Então é culturalmente, né? E os judeus seguem esse calendário. Então olha só que ideia, que loucura para desconstruir a ideia na cabeça dos seus alunos da questão de tempo, né? Então nós temos que provocar esse rompimento com a concepção de tempo, né? A partir da conscientização de que a representação é o resultado de vários tempos de sociedades passadas, né? Então, por exemplo, mas como que eu vou desconstruir essa ideia de tempo com o meu aluno? Fazer com que o aluno fixe uma rotina diária, é mostrar para ele a construção de tempo, utilização de agendas, é mostrar para ele a complexidade do tempo, mostrar calendários, né, como eu mostrei para vocês, construção de relógios de sol, de água. Então, principalmente mostrar para o seu aluno a existência de vários tipos de calendário, né? O relógio de sol, o relógio de água, mostrar para ele que existem várias formas de se marcar o tempo e que não é apenas o relógio ou então o calendário que ele tem. Tem o ano novo chinês, o ano que é feito por animais, a questão do calendário islâmico, né? Que é também a fuga de Maomé para Meca, né? O judeu que eu já falei para vocês, que é a criação do mundo, né? Que está lá na origem, no livro de Gênesis. Então, isso tudo mostra para o aluno as diversas formas de desmarcação do tempo. E isso que você tem que trabalhar com o seu aluno, né? Dentro da concepção de tempo. E isso é cobrado para vocês lá na Base Nacional Curricular Comum. Mostrar para o seu aluno as diversas concepções de tempo, o tempo como uma produção cultural que deve ser compreendida em toda a sua complexidade, né, ao longo de uma variedade de estudos, né? Então, não deve existir uma preocupação especial em ensinar, né, formalmente essa questão e conceituação, mas trabalhar algumas atividades que envolvam essa perspectiva de tempo. Em qualquer atividade que vocês vão fazer, trabalhar e envolver o aluno a entender as diversas concepções de tempo, presente, passado, futuro, né? Isso muito entre o 4º e 5º ano vai ser necessário, vai haver essa cobrança do professor fazer atividades que envolvam a questão de concepção de tempo, ok? E é isso, né? O tempo é uma questão importantíssima, né? Para você e também para o seu aluno. Vocês têm que entender que o tempo é complexo, né? Assim, ele é historicamente construído, assim como os heróis que nós estudamos lá na semana passada, né? O tempo também é forjado historicamente e é necessário que o aluno entenda isso através de atividades que vocês vão fazer em sala de aula, né? Construindo um relógio de tempo, né? Pode construir uma ampulheta, pode mostrar os diversos calendários, fazer com que o aluno pesquise vários tipos de calendários, né, existentes. Então, isso tudo, ele consegue abstrair essa ideia que o tempo é complexo, ok? Então, é isso. Essa semana nós vamos ficar com a questão de tempo. E isso, gente, é muito importante o aluno entender. Principalmente os seus 9, 10 anos, ele vai ser cobrado isso de vocês, para vocês passarem para o aluno, tá bom? Então, beijos e estou com saudade e muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom?